Bom, aqui no Notícia da Manhã nós começamos uma série de entrevistas com os candidatos que disputam o governo do estado. Hoje o nosso convidado, meio do Elivaldo, é o candidato Marquilânio Aquino, do PSOL. Bom dia, candidato. Bom dia, Nádia. Bom dia, Olá, Elivaldo. Bom dia a todos que assistem a TV Cidade Verde. Bom, é a terceira vez que o senhor coloca o seu nome à disposição da população do estado do Piauí, também da cidade de Teresina. O senhor já foi candidato a deputado estadual, a prefeito nas últimas eleições e agora coloca o seu nome para o governo do estado. Diante dessas três tentativas, o seu desempenho também não foi dos melhores no resultado final das eleições. Qual é a sua expectativa para 2014? Bom, a nossa expectativa é a melhor possível, mesmo porque as pessoas já estão cansadas desses mesmos políticos a vida inteira, que já foram governos, e que é uma opção de mudança. E a opção de mudança é o voto no PSOL. Tem repercutido bastante nesses últimos dias na imprensa uma proposta sua, referente à taxação da maconha. O que é isso? Bom, é uma proposta do nosso deputado João Willis no Congresso Nacional, e que ele está colocando a proposta de legalização do plantio, da comercialização e do uso. E dentro dessa legalização, ele está colocando a taxação sobre esse produto, e que o resultado da taxação desse produto é para favorecer o tratamento daqueles que são viciados nas drogas, políticas de antitabagismo, de forma a ter um controle sobre isso, porque o fato da droga ser ilegal, a maconha estar sendo comercializada ilegalmente, faz com que o usuário da maconha entre em contato com o traficante e aquele traficante ofereça uma outra droga além da maconha ou a maconha adulterada. Então, entende-se que pode fazer um mal bem maior à sociedade, manter do jeito que está, levando em consideração também que o número de mortes provocado por esse combate ao tráfico de drogas é bem superior, e a criminalidade também que isso gera, é bem superior à morte provocada pelo próprio consumo da droga, que pode ser tratado, pode ser adotado como política pública do Estado, política de saúde. Nesse contexto entra a proposta de descriminalização do uso da maconha. O senhor é a favor ou contra? Exatamente, nós somos a favor. Mas isso passa por uma política nacional. Da descriminalização. Isso passa por uma política nacional, não é estadual. Está em debate lá no Congresso. Está em debate no Congresso Nacional. Nós temos países como o Uruguai, que já adotou e nem por isso aumentou o índice de violência, e outros países mais que adotaram, legalizaram a maconha e nem por isso aumentou o índice de criminalidade. A gente tem mais em contrapartida, o índice de criminalidade aumentou muito em função de outras drogas, como principalmente o crack. Nós temos aqui no estado do Piauí uma realidade muito dura de muitas famílias devastadas e muitas vidas devastadas pelo crack. Em sua proposta de governo, caso o senhor seja eleito governador, o que o senhor tem para colocar para a população como alternativa para combater essa violência relacionada ao tráfico? E ao consumo das drogas? Primeiro, queremos dotar o aparelho da segurança pública de meios capazes de garantir a investigação precisa. Então, garantir uma polícia técnica no estado do Piauí para combater fortemente o tráfico de drogas no nosso estado. Segundo, nós temos que investir em clínicas de desintoxicação, de recuperação dos usuários de crack, de drogas, porque achamos que a política do estado, no que diz respeito a isso, é muito incipiente. Temos que aprofundar, uma vez que a nossa juventude está aí, sem perspectiva com a prática de esporte, saúde, cultura, educação, está em estado de vulnerabilidade, e as drogas estão ceifando várias vidas de nossa juventude, que estão caindo nas drogas. Tem que adotar uma política pública nesse sentido, e nós temos um compromisso com isso. Ontem aqui nesse mesmo espaço, a candidata Lourdes Mello reforçou a tese de que os candidatos da extrema esquerda, aí inclui o PSTU e o PSOL, são sonhadores na campanha eleitoral. É um sonho longe da realidade. O que o senhor acha dessa avaliação da concorrente, mas que é do mesmo campo, digamos assim, político do PSOL, que é o PCO? Nós estamos numa disputa de ideias, estamos numa disputa política, e eu acredito que há uma possibilidade de mudança. É só o povo acreditar que essa mudança é possível, votar no 50. E isso nós temos vários exemplos. O PSOL, por exemplo, tem duas prefeituras, uma no Amapá, que é a prefeitura de Macapá, e a outra no Rio de Janeiro, em Talcara, e foi construída através de muita luta, muitos anos de convencimento, de conquistando os corações e as mentes das pessoas, muito diálogo, e até que
as pessoas compreenderam, entenderam a nossa mensagem e elegeram. Você acha e que assim já chegou eu a esse acredito, ponto aqui no Piauí? Estamos lutando para isso, mas acredito que a gente vai chegar lá e fazer uma diferença bem grande no processo da gestão pública. E a questão da estrutura da campanha, né? O estado do Piauí é um estado muito extenso, um estado grande, né? Onde a população está espalhada por uma região geograficamente muito grande. Como fazer para essas propostas chegarem a tantos lugares com pouca estrutura, com pouco dinheiro na campanha? De fato, nós não temos tanta estrutura e o estado é muito grande. Mas nós temos a força da TV Cidade Verde, em todo o estado do Piauí, levando a nossa mensagem. E eu espero ser compreendido por todos os piauienses que acreditam no que possa construir um estado melhor e que eles possam participar da gestão desse estado e ver que o estado pode atender as demandas e os direitos de cada cidadão do nosso estado. E assim o voto na nossa coligação, PSOL, PCB, é importante por quê? Porque vai garantir isso, a participação na gestão pública de cada cidadão através do orçamento popular participativo estadual. Semelhante ao que a prefeitura faz, mas se faz de forma equivocada, porque dispensa poucos recursos e quando esses recursos chegam lá, as comunidades ficam disputando esses recursos para realizar as obras indicadas e muitas vezes essas obras ainda não são realizadas. Nós vamos criar um orçamento popular participativo estadual, mas com o propósito e com o objetivo e a convicção e a certeza de que cada obra destinada vai ser cumprida e no cronograma do espaço de tempo no decorrer dos nossos 4 anos de governo. Por isso nós queremos criar um planejamento participativo de curto, médio e longo prazo para que as pessoas saibam do primeiro ano até o 4º ano de governo o que é que eles vão encontrar e esperar de um governo do poder popular para a construção do socialismo. A segurança tem sido um tema bastante abordado pelos candidatos que disputam o governo do Piauí. Eu acredito até que motivado por episódios aí de violência, de homicídios. O governo do PSOL, como trataria o aparato da segurança do estado do Piauí? Bom, como eu estava colocando no início, nós precisamos dotar, o Estado precisa ser presente em todas as suas funções, em todos os seus... O senhor defende o fim da Polícia Militar, por exemplo? Nós defendemos a desmilitarização da PM. Eu sei que isso passa por uma legislação federal, que é a Constituição, que prevê a Polícia Militar e a Polícia Civil, Polícia Judiciária, mas entendemos que esse perfil da Polícia Militar não atende às necessidades do nosso povo. Por quê? Porque nós necessitamos de uma polícia comunitária, uma polícia cidadã, com formação continuada em direitos humanos, que dialogue com a sociedade, que a sociedade tenha confiança no aparelho policial e que essa polícia seja presente nas comunidades, nas ruas, e que as pessoas andem e percebam a presença do Estado ali representado pela polícia. Para isso, nós temos que dotar de um efetivo que atenda às demandas do Piauí. Nós temos uma defasagem de mais de 5 mil homens e mulheres na Polícia Militar, nós temos uma defasagem na Polícia Civil, nós temos defasagem no número de delegados, nós temos 62 delegados para 223 municípios desse estado. Então, esse é o nosso compromisso. No momento que o Estado garantir a presença dele nas ruas, aí nós vamos intimidar a criminalidade, nós vamos garantir a segurança aos seus cidadãos, mas nós não entendemos que apenas com a segurança pública nós vamos garantir a segurança. Nós temos que ter um Estado presente também na educação, na cultura, no esporte, no lazer para a juventude, na geração de trabalho para os nossos cidadãos e assim garantir que o cidadão piauiense fique no Piauí e não vá buscar oportunidades de trabalho em outros estados, se submetendo até a trabalhos análogos a escravo. Qual é a sua intenção em transformar a infraestrutura do Piauí, em trazer recursos para dotar o Piauí de obras importantes que possam atrair investimentos, gerar empregos, gerar renda, crescimento para o Estado? Veja só, nós temos uma dívida muito grande com relação ao governo federal ao Estado do Piauí, justamente pelo fato do Estado do Piauí ser o segundo estado mais pobre da federação. E nós temos também uma dívida histórica no que diz respeito lá à seca, né, a seca no semiárido do Piauí, e que o governo federal ele também tem que nos ajudar a combater esse grande mal. É um problema histórico do nosso povo, que sofre há séculos, e nós temos aí a indústria da seca, que jamais vai resolver o problema, que é a indústria do carro-pipa, e é apenas paliativo.
não resolve o problema. Nós temos o compromisso de combater esse problema com nossos recursos próprios também. Queremos combater a sonegação fiscal, rever as isenções fiscais, para que o Estado tenha mais recursos, rever a questão da dívida pública do Estado do Piauí, fazer uma auditoria da dívida pública, das obras inacabadas, fazer um enxugamento da máquina. Você é a favor do que muitos candidatos propõem, de um calote da dívida, de não pagar mais os juros da dívida e de eliminar esse débito? Nós temos uma proposta que vem do governo federal para cá, defendida pela Luciana Genro, que é a Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Nós tivemos no Congresso Nacional, em 2009 e 2010, a CPI da Dívida Pública, comandada pelo nosso deputado federal Ivan Valente, de São Paulo. E lá foi constatado que 90% da dívida é ilegal. Né? Então, nós não devemos pagar por algo que é ilegal. Né? Então, por isso que nós defendemos essa auditoria cidadã da dívida pública, para que a gente possa ter esses recursos públicos agora voltados para o nosso povo, para garantir as políticas sociais que o nosso povo tanto exige e tem direito. Os governantes, candidato, eles se encontram amarrados com relação a investimentos, sobretudo vinculados à lei de responsabilidade fiscal, que associa gastos a despesas com o pessoal. E o senhor, no começo da campanha, era contra essa relação. Como é que o senhor pretende fazer para mudar essa realidade na gestão financeira do Estado? Bom, primeiro, nós temos um Estado que está amordaçado por uma legislação. Nós sabemos que, ao chegarmos ao governo, nós não vamos mudar essa legislação e nós não vamos promover as mudanças que nós sonhamos em promover nesse Estado com essa legislação que nos tolhe. Mas o fato é que essa legislação, para a gente, ela não representa o anseio e o desejo do povo do Piauí, do Brasil, porque ela limita o Estado a cumprir a sua obrigação, que é de garantir a saúde, a educação, a segurança, que é constitucional ao nosso povo. E por isso nós queremos entrar com a entrar com a ação de inconstitucionalidade que diz respeito a essa lei de responsabilidade fiscal, porque mais do que isso entendemos que o Estado tem que ter um compromisso, uma responsabilidade social com o seu povo. No que diz respeito agora, já que nós não podemos mudar essa lei assim que assumirmos o governo, infelizmente nós vamos ter que adequar o Estado. E aí governar significa dar prioridade. Dar prioridade significa priorizar as necessidades e as demandas do nosso povo em detrimento de interesses empresariais, grandes grupos empresariais que financiam campanhas eleitorais. Por exemplo, nós vamos ter uma grande economia no Estado quando a gente realizar uma obra, que fizer uma licitação. Como nós não temos compromisso com grupos empresariais que financiam campanhas, nós vamos exigir o rigor da lei das licitações. Assim, nós vamos ter reduzir o custo das obras no Estado do Piauí de forma considerável. E vai sobrar recursos dessa forma para garantir essas políticas sociais. Candidato, o senhor agora tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais, se dirigir ao povo do Piauí, nesse momento em que a gente está encerrando a nossa entrevista de hoje. Então, piauiense, é importante essa mudança. É uma mudança que vai trazer o seu Piauí de volta para você. Um Piauí que atenda aos seus direitos, você vai ter um Piauí passado a limpo, vamos auditar toda a dívida pública, auditar as isenções fiscais, auditar as obras públicas e os responsáveis pelos os descasos ou pelos desmandos encontrados você pode ter a certeza que serão punidos. Será encaminhado rigorosamente ao Poder Judiciário. Nós vamos ter um Estado presente na educação, na saúde, na segurança, no momento em que nós vamos racionalizar a gestão pública e racionalizar os recursos que nós temos disponíveis. Queria agradecer a presença do candidato Macilande Euaquino do PSOL, nosso segundo entrevistado nessa série com os candidatos. Amanhã, o nosso entrevistado será o candidato do PSC, Mão Santa. Muito obrigada, bom dia.